Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos ao nosso 6º episódio do Citalks. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Citalks, Marco Cardoso. Hoje temos gente especial aqui, temos 2 convidados, não é, Maria? Sim, 2 convidados, a dupla... 2 convidados que são mais jovens em gestão de TI, mas por outro lado também com muita experiência para compartilhar com todos nós. Bem-vindos, Renato e Valdeir. Obrigado. Renato, suas primeiras palavras. Maria, Marco, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, Valdeir. Gostaria de parabenizar o Marco, a Maria, pelo trabalho que vem fazendo aí com relação à tecnologia, né? Podcast e outras ações. Então, é um prazer estar aqui com vocês também e participar. Valdeir. Isso aí. Bom, primeiramente, obrigado ao Marco, à Maria e ao Renato aí pela oportunidade de estar aqui compartilhando experiências. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aí muito interessante. Então vamos começar a entender a história de vocês, né? Vocês são jovens gestores e tiveram uma caminhada e é isso que a gente quer entender. Uhum. Então, começando pelo Renato. Renato, onde você nasceu? Bom, eu nasci e fui criado aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Tive uma infância pouco diferente dos dias de hoje, sem tecnologia. Acho que meu primeiro contato com tecnologia eu tinha 13 anos ali. Falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Brincava muito na rua, eram outros tempos, né? Tinha ali um videogame, talvez, mas foi uma infância muito proveitosa, e acho que com visão de 2 mundos diferentes, né? Um sem ali uma tecnologia e um com a tecnologia inserido ali no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Sou casado hoje, tenho um filho, Luca, 1 ano e 7 meses, minha grande inspiração. E meus pais eram simples ali na nossa infância, né? Então a gente tinha que aproveitar mesmo ali o nosso dia a dia na rua, né? Então acho que a rua era nossa grande diversão. É bom pensar, eu acho que a minha geração foi a última que conseguiu aproveitar ali, ainda de brincar na rua sem o medo, o receio, né? Sim. Eu lembro que a gente brincava na rua, tinha um combinado com os pais e os pais ficavam na rua, né? Eu lembro dos meus pais, dos vizinhos, amigos, tinha sempre alguém os de olho. Pais estarem na rua com a gente. E a gente tinha um combinado que era, a gente pode brincar na rua e no quarteirão de cima, né? Então você pode brincar na rua que você vive, você pode dar a volta no quarteirão de cima e voltar. Se estiver nesse raio, tá tudo bem, né? Hoje em dia, esse lugar, meus pais ainda têm esse imóvel, ele está alocado, mas a gente passa lá e eu falo, não tem a menor possibilidade de uma criança brincar nessa rua aqui, como que a gente brincava, né? Tem tanto movimento, tantos carros, tantas outras coisas, e isso na época era muito bom, muito gostoso. Você me fez lembrar, passou uma recordação agora na minha cabeça de quando eu era moleque, né, também de rua, muito mais do que vocês então ainda, né, aproveitando a rua. E é o que você falou, né, você tinha que brincar ao redor ali dos quarteirões, quando fugia um pouco mais de bicicleta, a coisa já começava a complicar, né, e eu me lembro muito bem da minha mãe gritando ali, porque tinha um horário até que ficar, que era o horário antes do meu pai chegar, né? Quando meu pai chegava, eu já tinha que estar tomando banho tomado, então ela gritava, Marco Antônio, então eu já sabia. Quando vinha o Antônio junto do Marco, a coisa acabou. Conta aí, Valdeir, sobre você. Conta aí sobre É engraçado, né, como gerações marcam, né, histórias bem similares, né? Uhum. Enquanto o Renato falava sobre a história dele, a gente vai ilustrando muitas coisas na cabeça, né? E a minha infância também foi assim, né? Foi bem simples, brincando na rua o tempo todo, jogando bola. E aí, com uns 10, 12 anos, comecei a ter contato com videogame, que eu acho que é quando começa a estragar um pouco a nossa infância, né? Mas também comecei a trabalhar cedo, aos 14 anos, então acho que foi uma parte muito proveitosa, né? E o que o Renato falou é justamente isso, né? A gente tinha o raio onde a gente podia brincar. Se fugisse dali, parece que a mãe tinha um radar, né? Sabia que alguma coisa estava errada, né? Ou parava de escutar a nossa voz gritando pra rua, né? E engraçado que minha rua, ela é uma ladeira, né? Até hoje ela é uma ladeira, né? A rua da casa da minha mãe.
E hoje eu passo lá e eu me pergunto como é que a gente jogava a bola numa ladeira, né? Dava um jeito de brincar. Coitado dava do um time jeito... de baixo, né? Coitado do time de baixo, era mais fácil atacar, né? Apesar que assim, eu não posso falar muito de futebol, porque meus amigos até brincavam. Não, larga o Val que a natureza marca, né? Então por isso que eu fui pro lado da tecnologia, porque na parte do esporte eu era muito ruim mesmo, né? Mas é muito engraçado como histórias de lugares diferentes ainda são tão similares, né? Em tempos iguais, né? Eu acho que a história que nosso filho vai contar, né? Eu tenho um filho de 15 anos, né? O Matheus. Provavelmente a história que ele vai contar é muito igual a que os amigos dele na mesma idade vão contar, né? Sim. Você Legal. é daqui de São Paulo, então, né? Eu sou de São Paulo e atualmente estou há 13 anos na cidade de Catanduva. Entendi. Você não vai dar aquele alô pra Catanduva? Não? Alô, Catanduva. É a tribo, né? A tribo, é verdade. Não, muito bom. Mas e como que a tecnologia chegou até vocês? Vou começar pelo Renato aqui. Como que a tecnologia chegou aí na sua vida? Aí? Eu acho que a tecnologia chegou bem antes do que eu imaginava na minha vida, né? Quando eu era pequeno, desde cedo, eu gostava de entender como as coisas funcionavam, né? Então, todos os brinquedos que eu tinha, carrinho, algum outro item, eu queria ali desmontar e montar para saber como que funcionava, né? Eu lembro de um carrinho que eu tinha que ele andava ali na água e ele tinha um escapamento que saía água, então eu ficava imaginando como que passa a água por aí, como que sai. E meu pai, ele trabalhava montando móveis industriais, mezaninos, pallets, então ele tinha muitas ferramentas em casa e isso me ajudou nesse sentido do desmonta e monta. Então, desde cedo eu comecei desmontando e montando os brinquedos ali que eu tinha. E aí chegou um determinado momento que a atração da rua era o tal do walk machine, né? Para quem não conhece, é um patinete motorizado que usa um motor 2 tempos. Ele pega na cordinha, aquela cordinha que você puxa ali para pegar. E aí eu também entrei nessa onda. Meu pai, com certeza, ele não tinha condições de comprar um novo, mas eu acho que mesmo que ele tivesse, ele não compraria, porque ele sabia que eu ia desmontar e montar, então ele não ia querer ver isso, eu acho. Mas a gente comprou ali um usado. Na época, para achar essas coisas era no jornal, né? A gente tinha que esperar o jornal chegar, folhear lá, achar qual que era o item, quanto custava, ir até lá para visitar, não tinha imagem, nada, né? Muito diferente do que a gente tem hoje. E aí eu comecei com Walk Machine, desmontar e montar, brincava um pouco, montava e fui evoluindo, melhorando, e aquela questão da mecânica para mim foi uma coisa que virou o meu futuro. E eu decidi ali que eu faria engenharia mecânica, mas logo em seguida isso mudou, né? A gente teve um evento que entraram na nossa casa e roubaram ali a Walk Machine. Foi acho que a minha primeira grande frustração, vamos dizer assim, mas também isso se resolveu logo, alguns meses ou talvez um ano depois ali, minha mãe apareceu com um computador em casa, um IBM 300 lá, um Pentium 2 de sofisticadíssimo isso aí. 300 MHz. E acho que ali com 13 anos foi o meu primeiro contato com o computador. E ali que começou a tecnologia para mim, né? Eu comecei realmente desmontando e montando o computador. Com o passar do tempo, também alguns jogos e alguns amigos que interagiam ali comigo. Isso evoluiu um pouco, eu comecei a ajudar as pessoas ali da rua de casa com o computador. Na época instalava o Windows 95 com disquete, lembram? Trocava tantos disquete, também abria os computadores para fazer uma manutenção. Então, assim, com 13 anos eu comecei a fazer era um apoio ali para as pessoas, mas o pessoal já me via como referência ali nesse sentido. Era apoio da família, né? O teu disquete já era o de 3,5 polegadas, um pequenininho, né? Não era o 5/4 que era o tamanho. Já era esse. Então, daquele momento em diante, a tecnologia ficou presente e acho que mudou ali o curso para mim.
eu sempre fui muito decidido, eu acho que eu nunca tive essa questão do que eu vou fazer, será que eu vou fazer isso, aquilo, então com 13 anos ali eu já estava decidido e falei, eu vou fazer tecnologia, né? Já busquei um colegial técnico, então quando eu entrei ali no colegial eu já fiz um técnico de programação, na época era programação. Nesse meio tempo comecei a trabalhar também, né? Inicialmente tinha uma empresa de computadores na rua da minha casa que dava aula para pessoas mais velhas, então era uma aula de digitação ali. Eu trabalhei um tempinho ali, coisa de 6 meses. Depois tive uma oportunidade numa empresa, né? Não na área de tecnologia, eu comecei ali com estágio na área de RH, mas um ano depois eu fui para a área de tecnologia, comecei realmente ali com o que a gente chama do suporte, né? O field service ali, o suporte de computadores, e depois isso foi evoluindo, né? Eu fui para a área de infraestrutura, depois fui para a área de sistemas, governança de TI e gestão. Então acho que essa é um pouquinho da história. Aproveitando, qual que é a sua formação hoje? E eu me formei, né? Depois eu me formei em sistemas de informação, né? O que aconteceu foi que quando eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, eu trabalhei um tempo na área de field services, de suporte. Depois eu fui para a infraestrutura, terminou o meu colegial, né? Só que a empresa que eu trabalhava, ela tinha comprado parte de uma outra empresa, já foi uma primeira fusão de empresa que eu participei ali, e como tinha escritórios em várias localidades, a gente viajava muito para poder integrar esses escritórios, então eu estava com essas viagens. Acabei não iniciando a faculdade ali no ano seguinte ao colegial, mas posteriormente ali em 2003 eu iniciei a faculdade e me formei em 2007. Em sistemas de informação. Muito legal. Uma bela história. E você, Valdeir? Conte essa história. Desabafa, né? Desabafa. Fala que eu te escuto. Bom, a minha história ela começou no ano de 2002. Um amigo nosso da família abriu uma lan house próximo à nossa casa. E aí eu comecei a trocar serviço, né? Para ter horas de jogar na lan house, eu ajudava ele com a manutenção dos computadores, né? E aí eu aprendi muito com isso, porque ele começou a me ensinar a fazer o RJ45, a montar as redes. Era um negócio bem caseiro, mas nós trocávamos bastante experiências ali no sentido de, para poder fazer esse joguinho rodar, você precisa fazer isso, né? Então eu aprendi muito bem ali na época do CS. O Marco não deve ter pegado essa fase boa da vida, o Renato certeza. Peguei. Certeza. Eu jogava o T99, que veio um pouco antes era 99 do ano de 99. Inicialmente ele começou como um jogo que não era online, e aí veio a internet mesmo, discada e tudo, e aí se tornou um jogo online. Foi quando eu comecei ali, eu comecei em 99, caramba, né? com esse UT, depois veio o CS, que com certeza foi muito mais bem visto no mercado e utilizado e conhecido até hoje. Né? Com certeza, com certeza. Putz, e aí... Desculpa, eu vou falar. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Nossa, eu me senti tão velho agora. O cara falando 99, ele brincando lá no jogo. Eu, 99 para 2000, tava implementando o primeiro RP. Nossa. Né, assim... Nossa. Eu nem sabia o que era RP. Nossa, meu Deus do céu, agora. Deu até uma pane aqui. Desculpa, gente. Nada. E aí começou assim, Marco. Foi essa lan house fechou. E aí a gente sentiu a necessidade de continuar jogando. Mas como jogar se a lan house estava fechada, né? E você não tinha o conceito de jogar online ainda, né? Pelo menos não para nós, né? Acho que nem tinha internet suficiente para isso, né? Então foi quando nós tivemos a ideia de montar a nossa própria lan house, né? Isso lançando um cabo de rede de uma casa até a outra, né? Então a gente lançava um cabo da minha casa para casa de um amigo meu, que era 3 casas para baixo, né? Gatunete mesmo. Gatunete mesmo. Cada um tinha um link só de internet. Então eu tinha um link de internet na minha casa. Na época era acho que era Baby, né? Voltado ali para Vivo ainda, bem, bem antigo, né? E aí da casa do meu amigo nós colocávamos um switch, um hubzinho lá, né? Na época era hub, nem era switch, nem era tão inteligente assim.
E a gente jampeava para uma outra casa, 3 casas mais para baixo ainda. E aí começamos com 3 amigos. Passando cabo na casa dos vizinhos mesmo. Não, ali. mas assim, e minha família era um próximo do outro, né? Então, era a casa dos meus pais, a casa do meu tio era uma casa de baixo, a casa do meu outro tio era mais 2 para baixo. Então, assim, tio, posso lançar um cabo aí? Pode, né? É pro bem da família, né? É pra diversão. Manter os meninos em casa. É verdade. E aí eu vi uma oportunidade, né? Mas não de fazer dinheiro, né? Mas de realmente estar próximo de todo mundo ali. E aí foi quando eu comecei a cobrar um pouco, eu chamava de taxa de manutenção, a gente pegava o link de internet, rateava entre todo mundo, já estava em torno de umas 10 pessoas ali, bastante gente, né? Só para você ter uma ideia, a gente chegou a lançar um cabo atravessando a própria rua, né? E para fazer isso não tinha cabo preto na época, era tudo cabo azul. Sim, o cabo azul. Então nós compramos uma malha preta, passamos o cabo preto, o cabo azul dentro dele e aí conseguimos lançar sem ter problema com a companhia de energia, né? Porque senão a gente ia ter que pagar imposto do poste, né? Não dava, né? Enfim, acho que foi um pouco disso. Isso começou a me dar um pouco de vontade de querer conhecer um pouco mais sobre o que é tecnologia. E aí comecei a trabalhar numa indústria onde eu tive a oportunidade de ter um ótimo gestor lá dentro. Aprendi muito sobre o que é liderança com ele. Comecei a fazer um curso de web design em 2004. No mesmo ano, num sábado, eu também já comecei a fazer um outro curso de montagem e manutenção, porque o meu computador parou de funcionar. Eu falei, como é que eu pago para arrumar isso? Não tinha tanto dinheiro, né? Na época era o salário mínimo, né? Então não tinha como mandar arrumar. Então eu falei, eu vou pagar um cursinho, eu aprendo a arrumar o meu computador. E aí foi aí que começou, Marco. Foi, assim, para mim foi, na época, um negócio muito diferente. Falei, agora eu preciso ir para cima. E tive a iniciativa da minha mãe também de falar assim, Valdeir, vai estudar tecnologia porque dá dinheiro, né? Tudo era dar dinheiro, né? Enganaram você. Não, até hoje eu tô procurando esse dinheiro, não acho, né? Mas ninguém também falava que ia ter muitos problemas, né? A gente costuma brincar que só vê as pingas que toma, não vê os tombos, né? Então, daí eu comecei como eu fazia curso de web design, eu comecei a fazer alguns trabalhos spot, junto com a agência de um amigo meu. Então, de R$400 que ele cobrava num site, ele me dava R$50. Nossa, na época, assim, era mais um hobby, né? E depois eu comecei a fazer alguns sites por conta própria. Eu lembro que eu visitava o comércio na região, oferecendo serviço, era difícil. Não sei se o Renato tem esse problema, mas eu tenho muito. Eu não sei ser comercial, tá? Se expor, falar, para mim era uma dificuldade muito grande. Então, tô percebendo. Então, para mim, isso eu aprendi ao longo do tempo, tá? Aprender a falar. Hoje eu gosto demais, deixar eu não paro, tá? Mas para mim era uma dificuldade muito grande. E aí, mesmo assim, eu vi que era muito difícil vender. Então, eu acabei me abstendo um pouco dessa parte de web design, porque realmente eu não sabia vender. E aí comecei a me especializar, né? E essa indústria que eu trabalhava, ela fechou porque o gestor teve um infarto. Ele falou, não vou continuar, eu vou parar porque para mim não dá mais, eu vou acabar morrendo aqui dentro. Ele falou, mas eu queria que você herdasse parte da empresa e que ao invés de eu pagar o teu acerto, eu te dou parte da empresa e você continua. Eu faço a sua indicação para alguns clientes e aí você continua trabalhando da sua casa mesmo. Se você quiser, você aluga uma sala, né? E aí meu pai tinha uma edícula mesmo em casa, né? A gente chamava de quartinho, né? Acho que todo mundo deve ter um quartinho em casa, quem não tem, né? Mas os pais mais velhos, né? E eu lembro que eu montei essa empresinha lá dentro e trabalhava. E até que tirava um dinheiro bom, legal. Conheci minha esposa, a Josi, que me ajudou bastante. Mas eu sentia que não estava feliz fazendo aquilo. Não era algo que realmente eu gostava de fazer. Parece até meio clichê falar isso, né? Mas realmente é interessante o quanto a gente se identifica com alguma coisa e o quanto vale a pena você correr atrás disso, né? Então, teve uma época na nossa vida que eu falei pra minha esposa, não tá legal mais aqui, até mesmo porque eu comecei a ter alguns problemas de atender cliente na rua e receber algumas abordagens de assalto. E o meu senso de justiça ele é muito alto. E eu falava assim, isso aqui não vai dar certo. Uma hora eu vou fazer uma besteira com esse tamanho todo, não vai dar certo, né? E aí a gente tomou a decisão de vender tudo e se mudar para Catanduva. Eu falei, com o dinheiro que nós fizemos, nós aguenta aí uns 6, 8 meses, né? O que você acha? Vamos? Ela falou, vamos, né? E aí eu brinco até hoje com ela que é bom você ter um maluco do seu lado, né? Porque
algumas atitudes você não consegue tomar sozinho, né? Você precisa ter um suporte, um apoio de alguém. E aí estão em Catanduva lá já faz 13 anos e estão apanhando da tecnologia aí, procurando o dinheiro que me prometeram. Mas cuidado, viu? Cuidado com essas loucas que ficam do seu lado, que senão daqui a pouco você tem 6 empregos e não sabe como é que você se enfiou nesse negócio, sabe? E ainda resolve fazer podcast, E né? ainda tem podcast, Então não é muito fácil, não. Vem por aí. Renato, quando você assumiu sua primeira cadeira de gestão? Olha, primeira cadeira de gestão, eu acho que você falou ali sobre ser novo, né? E eu, desde cedo, parecia mais novo, né? Não aparentava ali o que eu tinha realmente de idade. Foi com 23 anos, né? Foi um baita desafio, porque eu parecia mais novo, né? Então, era muito difícil ali tratar e lidar com um time ali, né, com algumas pessoas, parecendo mais novo, né, a questão do crédito, né, eu acho que é muito importante. Eu acho que isso acabou, inclusive, moldando um pouco de algo que eu carrego até hoje, né, até hoje as pessoas que me conhecem no ambiente corporativo falam, o Renato é muito sério, ele é mais fechado, sério. E realmente ali foi naquele momento com 23 anos e foi a minha armadura ali para conseguir lidar com a situação, né? O ambiente corporativo, muita política, muitas coisas para serem feitas e eu acabei criando essa casca e lidando com isso ali aos 23 anos. No começo foi um baita desafio, mas eu sempre acreditei muito no processo, né? Que seria um momento difícil, mas que iria passar. E acho que em pouco tempo ali se tornou algo natural, normal, né? E que isso vem até hoje. E você, Valder? Primeira cadeira de gestão? Primeira cadeira de gestão é agora na Animativa. Desde o ano de 2019, fazendo a parte de coordenação mesmo, né? E aí, agora em 2022 para 2023, entrei como gestor mesmo da área, tendo, ter essa bagagem para mim é algo muito novo, é algo que eu estou aprendendo muito. Um suporte muito grande da empresa, até mesmo na questão de liderança, como lidar. Acho que a gente tem bastante treinamentos de como lidar com pessoas lá. Acho que isso tem ajudado bastante, mas o meu principal desafio mesmo é a Animativa e estamos aprendendo cada dia lá. Joia. Então, deixa eu perguntar então já para você. O que faz a Animativa? Mas antes, eu sei que, né, era SD Gráfica, né? Isso. E eu sou do interior, então eu já tive caderno da SD Gráfica. Legal. E como que eu lembro? Porque, né, pelo menos, de novo, a minha geração, né? Quando a gente comprava um material de escolar, material, né, primeiro dia de aula, a gente faltava dormir com o caderno do lado, né? Porque ia ser o primeiro dia de aula, então a gente olhava o caderno. Então E eu lembro que eu tive caderno quando ainda era SD Gráfica. Sim. Conta um pouquinho, o que é Animativa? Então, nós somos uma empresa de 80 anos aí no mercado. Esse ano estamos fazendo 80 anos. Então, ela é uma empresa que nasceu no interior mesmo de São Paulo, depois mais voltado para o ramo de parte de jornal, parte de impressos depois, e aí ela teve uma mudança de negócio voltado para o setor de papelaria. Então começou-se a produzir cadernos, e acho que foi uma das melhores iniciativas, foi o que fez ela crescer, é o que sustenta hoje o negócio principal da Animativa, é a parte de papelaria. No ano de 2021 para 2022, nós tivemos toda uma profissionalização da parte de diretoria. Hoje nós temos um conselho administrativo, temos um CEO, temos um CFO, são as pessoas que seguram a rédea ali e estão na frente para apanhar por nós. E estamos abrindo novas verticais de negócio, tentando sair um pouco da sazonalidade do volta às aulas. A gente entende que só isso não vai trazer segurança financeira para a empresa. Então, abrindo outras verticais, uma vertical de educação,
que aí a gente trabalha com essa parte de papelaria, uma vertical para negócios e uma outra vertical que me falta a memória agora, mas são 3 verticais que nós trabalhamos justamente para tentar fugir dessa sazonalidade que é o volta às aulas para nós. Que legal. E Renato, o que é a Cury? Bom, a Cury é uma construtora, né? Ela tem mais de 60 anos de mercado também, uma empresa familiar. Ela atua nos grandes centros de São Paulo e Rio de Janeiro. Tem o foco ali no segmento popular, no Minha Casa Minha Vida, tá? É uma empresa que cresceu muito nos últimos anos. Em 2020 abriu seu capital, fez seu IPO no mercado e vem numa crescente muito forte. Renato, você tem uma forte experiência aí na vertical de incorporação e construção, né? Foi até lá que nós tivemos a oportunidade de trabalhar ali juntos, né? Conta um pouquinho da diferença da tecnologia entre esses períodos e empresas pelas quais você passou de incorporação e construção. Perfeito. Eu estou há 15 anos, né? Tenho 5 anos de Cury, mas já estou há 15 anos no mercado de construção e incorporação. Eu acho que é um mercado que tem mudado muito, né? Cada empresa tem a sua forma de lidar com tecnologia e isso é muito variado no mercado, né? Se a gente avalia ali empresas menores e empresas maiores, o quanto se investe em tecnologia é muito diferente, né? Tem muitas empresas pequenas que levam um tempo ainda para começar esse investimento e mesmo as empresas grandes elas têm uma diversificação muito grande aí com relação à tecnologia e algumas estão um pouquinho à frente, algumas fazendo ainda um trabalho, um processo de digitalização grande, né? É um mercado que tem investido muito em tecnologia recentemente, né? Então, há 10 anos atrás, praticamente não tinha ali tantas empresas voltadas com tecnologia para o mercado da construção. Eram poucas e tinha que se desenvolver muita coisa. Hoje, esse ecossistema ele é muito maior, né? Então, hoje a gente tem diversas startups que atendem ali o mercado, diversas empresas ali com foco na construção civil e que ajuda muito. Mas eu acho que o mercado ainda tem uma dificuldade como um todo, né? Não só quando a gente olha para as construtoras, né? Então, quando a gente faz uma analogia com o mercado automotivo, a gente tem, por exemplo, a SKU, que é o ID do item, você identifica ele em qualquer lugar, né? Isso é um ponto que na construção ainda a gente não tem isso. Então, acho que tem outros fatores também aí do mercado, mas acho que nos últimos anos tem evoluído bastante. E você, Valdir, sobre a questão dos negócios, né? Você, assim, basicamente o seu histórico está na Animativa, Sim. né? A Animativa está no interior, né? Quais dificuldades que vocês enfrentam lá no interior na parte de tecnologia? Conta aí pra gente um pouquinho isso. Uma dificuldade que eu vejo que é muito grande são parcerias. Eu acho que quando você está aqui na capital, né, o acesso a parcerias é muito grande, ele é muito diversificado. Eventos também é muito complicado. Tudo para nós acontece aqui. Qualquer evento que eu tenho que participar, eventos grandes, né, que leva inovação para dentro da empresa, conhecer novas ferramentas, apesar dos webinars ajudar demais, né, mas ainda a gente sente necessidade do presencial, então muitos eventos nós temos que se deslocar. Uma outra dificuldade também é a captação de pessoas, é um leque muito pequeno de pessoas capacitadas. E para o momento que nós vivemos lá na Animativa, a gente precisa de pessoas capacitadas. Temos uma área de capacitação também, mas para algumas atividades lá não tem jeito. Você precisa ter pessoas específicas para tomar aquelas decisões. Então, acho que 3 dificuldades que nós temos lá são essas: eventos, parcerias e pessoas. Não é uma situação tão fácil, né? Não. Aqui também, né, Renato? A gente tem dificuldade de contratação, né? Não é tão fácil assim aqui, né?
A gente tem dificuldade, né? Apesar de ter muita coisa, como você comentou, de eventos, de até treinamentos, capacitações, eu acredito que tem a quantidade de negócios que existe também, ela é grande. Então também é difícil você atrair e reter, né? E a gente tem que trabalhar muito isso como líderes, né? A gente tenta traçar ali um perfil e ter as pessoas que tenham ali ou estejam dispostas a trabalhar com esse perfil, né? Acho que a capacitação técnica a gente consegue suprir de outra forma, com investimento ali, mas realmente tem esse desafio. Eu acho que o mercado hoje de tecnologia, quando a gente pensa, por exemplo, num desenvolvedor, a gente está concorrendo com empresas não só de São Paulo, né? A gente concorre com o mercado externo, com uma empresa pagando em dólar para alguém. Então, realmente, cada vez mais fica difícil e esses profissionais, eles estão 100%, né, home office, eles não querem estar ali presencial. Então, eu acho que temos esse grande desafio aí em atrair e reter. E é interessante a gente ver, né? São duas empresas de porte diferentes, locais diferentes, mas alguns problemas são semelhantes, né? Muito problemas são semelhantes. E me diz uma coisa, a Curi, Renato, recentemente no IT Forum teve um case de sucesso, né? Se eu não me engano, foi sobre transformação dos processos financeiros com RPA. Conta um pouquinho pra gente sobre esse case. Isso. A gente tinha um processo lá de pagamentos, né? Então, o processo de pagamentos de escritório, a gente tinha uma área que fazia todos esses lançamentos. Então, você tinha que qualquer pagamento solicitar para essa área, né? E com a crescente da companhia, esse time só aumentava, o volume de pagamentos aumentava e, consequentemente, precisavam de mais pessoas para realizar esse processo. E foi então que a gente decidiu ali trazer uma solução de RPA e fazer vamos dizer assim, um projeto maior com automação, né? E aí o que a gente fez foi estruturar uma interface no qual qualquer pessoa da companhia fazia o lançamento ali de uma maneira mais simples, né? De uma maneira simplificada, então ela lançava ali. E a gente tinha o RPA, que pegava esse lançamento e fazia a criação dentro do RP e também todo esse acompanhamento, se esse lançamento já foi aprovado, se esse lançamento já teve ali o título gerado, se ele já foi pago ou não, né? Foi o primeiro projeto ali que a gente fez de RPA, trouxe muitos benefícios, ele consequentemente reduziu ali aquele time, né? Então tinha um time ali, uma quantidade de pessoas considerável, e quando a gente projetava isso para os próximos 2, 3 anos, iria crescer de forma considerável, e a gente conseguiu não só com que o time não crescesse, como alocou essas pessoas em outras atividades ali. Muito bom. Você citou que tem um RP. Qual RP que vocês têm? A gente utiliza o Cienge, né? O Cienge é lá do sul, de Florianópolis. Você falou a gente foi no Constru Summit, que é um evento da construção e incorporação que acontece lá em Florianópolis. Foi agora, esse mês, muito bacana, mais de 2.000 pessoas presentes lá. E a gente utiliza o Cienge, né? O Cienge, ele é da Softplan. A Softplan, ela tem soluções voltadas para o mercado da construção e incorporação. Ela não tem só o RP, o Cienge, ela tem outras soluções ali que fazem parte. Ela tem o CV, que é um CRM, tem o Prevision para controle de obras. Então, a gente já está com eles há muitos anos, tá? Não, é legal trazer isso para quem assiste o podcast, porque às vezes a gente só fica pensando em SAP, TOTOS, né? E tem muitas opções no mercado. É específico para construtora? Sim, é um RP específico, né? Ele nasceu inicialmente para controlar ali parte de obras e engenharia, e depois ele evoluiu para a parte financeira e se tornou um RP, né? Legal. É bem bacana o modelo que eles adotaram há algum tempo de
trazer mais soluções dentro do ecossistema que atenda a toda a cadeia da construção civil, né? A gente sabe que você trabalhou também nesse mercado, sabe que é um processo longo, né? O nosso fluxo ele é longo, desde ali da compra de terreno até a entrega do empreendimento, assistência técnica, tem várias etapas, né? E você precisa de vários parceiros que te atendam ali em cada uma dessas etapas. Legal. Tá? Inclusive essa parte de incorporação está dentro do RP. Inclusive então, desde o começo do terreno, da prospecção. Isso, aí a gente tem outras soluções ali na parte de incorporação, então a gente usa uma solução para controle ali e compra de terrenos, mas desde os custos iniciais ali com o terreno já nasce dentro do RP e a gente tem o controle, né? A gente também utiliza o Salesforce para CRM, né? Tem nossa esteira de vendas ali e relacionamento com o cliente. Tá? Muito legal. Você, Valder, você em compensação aqui, a Animativa também foi case de implementação de S4HANA, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esse caso e também sobre a implementação do CRM, que é outro. Vamos lá. O S4HANA eu consigo dar um pouco mais de detalhes. O HubSpot, tecnologia apoiou o negócio, mas não é um projeto nosso, tá? Mas foram ótimas implementações ali que chamamos de tempo recorde, tá? O S4HANA para nós foi um upgrade que nós demos não na parte só de sistema, mas também de infraestrutura, porque nós optamos não pelo Rise, né, que é a plataforma em nuvem da SAP, nós optamos o modelo on-premise, então toda a infraestrutura. Então nós aproveitamos que já tinha que investir no negócio, investir em SAP e falamos, vamos também investir na infraestrutura, porque senão não toca, né? A gente sabe que o HANA roda todo em memória, então você precisa ter memória e servidores para rodar. Um projeto que nós pegamos bem ali o finalzinho da pandemia, de 21 para 22, muito problemático, porque estava faltando chip no mercado, e aí a ausência de chip, a gente acabou tendo atraso nas entregas de servidores. Então, algo que era para acontecer em 6 meses, que era o tempo previsto, que acho que é uma métrica padrão da própria SAP de implementação, nós tivemos que fazer em 4 meses, né? E é mais um desafio muito interessante nesse projeto, é que a gente trabalha com orçamento fechado e depois que você fecha o orçamento, você precisa dar um jeito, né? Precisa caber. Precisa se vir aí, né? E um desafio que a gente tinha era fazer a contratação de um GP. Porque o comitê que foi deliberado simplesmente falou para mim, você vai precisar de um GP que não pode ser você, porque senão você vai ficar muito travado na implementação e você não vai conseguir fazer a gestão da área de tecnologia, né? Para mim foi um baque, mas depois de um tempo eu dei graças a Deus, porque era um problema muito grande, né? E aí o meu desafio foi achar esse GP no mercado, e quando eu achava, é um profissional caro, que não cabia dentro do orçamento. Eu falei, não cabe no orçamento. Então, eu levava para a diretoria a proposta e falava, não cabe. Mas não cabe, né? E eu falei, mas não cabe ninguém, então, não vai caber. E aí eu falei assim, então vamos parar com isso, de ficar buscando no mercado, e vamos indicar alguém aqui dentro. Falar, mas nós não tem gerente de projeto, nós não tínhamos nem a área de PMO lá, rodando ainda. Eu falei, mas eu conheço um cara aqui dentro, que é um cara que todo mundo corre por ele, e ele corre por todo mundo. Eu falei, então eu tenho certeza que ele vai conseguir tocar isso. Tá, vamos pegar o background dele. Tem gestão de projeto? Não tem. Então, mas ele nunca geriu nenhum projeto grande, não. Qual que é a área que ele trabalha? Tecnologia, não. Ele trabalha na área de fiscal. Eu falo, não é possível, tinha tudo para dar errado, né? Mas era uma pessoa que qualquer um que tinha um problema sabia recorrer, porque ele, de uma forma ou de outra, ele saberia ajudar, né? Ele já está, se eu não me engano, há 23, 24 anos dentro da empresa. É um rapaz novo, tem a mesma idade que eu, mas nasceu dentro da Animativa, né? E acho que foi a melhor escolha, Marco. Acho que por mais que as academias nos ensinam a fazer da forma correta, eu entendo que o relacionamento ele é um ótimo propulsionador de entrega de resultado, né? E é uma pessoa que estava 10 horas da noite lá, correndo atrás de fazer as entregas, e o time estava sempre com ele. Então, os key users que nós colocamos para apoiar ele nessa entrega são pessoas que realmente também se entregaram junto com ele.
Talvez faria da mesma forma com o GP, eu acho que faria, mas para nós foi um momento muito diferente, porque hoje essa pessoa, que é o Orlins, ele está dentro da minha equipe de tecnologia. Foi difícil convencer o homem, né? Que como é que tinha tudo para dar errado, né? Esse projeto, né? A gente não conseguia realmente dizer para ele que ia 100% funcionar, mas nós falávamos que ia dar certo, né? E ele entendeu que ia dar certo e foi, né? E deu certo, né? Então, eu acho que esse foi um dos nossos maiores desafios ali com a implementação da S4HANA. E no HubSpot também, um projeto que nós tocamos ele em 4 meses, uma iniciativa da área de marketing, tocado por um gerente que também é novo de empresa, na época, no ano passado, agora no começo do ano, de 23, porque o nosso ano não começa em janeiro, tá? Nosso ano começa em abril. Então, quando eu falar começo do ano, é abril, tá? Então, começamos o projeto no final de dezembro também, e o Marcos, o Luiz Moura, ele teve uma ótima maestria de conseguir, por ter todo um conhecimento sobre a plataforma HubSpot, ele conseguiu ter essa maestria de liderar as equipes internas, se movimentar e fazer essa migração aí de um CRM, que era um CRM que era bom para aquele momento da empresa, mas para o que nós queremos fazer, ele não iria atender, e o esforço de ter que fazer ele funcionar seria muito grande, investimento financeiro e também investimento em pessoas para desenvolver a plataforma, porque era um era um CRM que foi criado dentro da Animativa, para o negócio da Animativa, mas não atendia padrões de mercado. Então, nós falamos, não, vamos para o HubSpot que vai dar certo mesmo. E deu. Está rodando muito bem. Muito bom. Parabéns pelos projetos. Com certeza, né? Falar um pouquinho de uma coisa que eu particularmente gosto, que é processos, né? Então, começando aqui pelo Renato, qual que é a importância, Renato, de ter ali processos bem definidos e claros dentro da área de TI? É extremamente importante, né? Eu acho que as empresas, elas foram concebidas e ainda são com a visão de departamentos, de áreas, né? E eu acho que isso, com o passar do tempo, vai trazendo alguns pontos que impactam ali no processo, né? A gente precisa ter a visão do processo, né? A gente precisa realmente estar conectado com isso, né? Não tá preocupado só em resolver um problema de uma área ou de outra área, e sim parar e discutir esse processo, desenhar o processo, para aí sim a gente conseguir colocar tecnologia, né? O que a gente vê muito nos projetos é colocando a tecnologia para resolver problemas relacionados a processos, e isso acaba causando muitos problemas nos projetos de tecnologia, a gente sabe disso. Então é preciso sim investir muito nos processos. A gente tem essa preocupação, né? Eu tenho essa preocupação e a gente trabalha isso lá na Cury. A gente fez, principalmente com o pessoal de obras, um trabalho com o Lean Institute, para poder fazer esse desenho dos processos, e agora a gente também está numa fase de fazer o Lean Office, né? Então, alguns processos de algumas áreas a gente está fazendo ali o desenho e otimizando os processos, para aí sim a gente pensar, definir e colocar uma tecnologia, né? Um ponto também que é relevante com relação a RPA, e que hoje a gente evoluiu um pouco mais lá, né? Não foi só... A gente não tem só alguns RPAs, a gente já tem vários ali. O RPA, eu acho que ele mudou para mim quando eu entendi que você poderia, inclusive, utilizar ele em algumas POCs, né? Em algumas provas de conceito. Então, antes de você fazer um projeto, trazer uma tecnologia, você pode utilizar um RPA ali como um meio para ver se o que está definido ali no processo e se a tecnologia vai funcionar, né? Você pode colocar um robô ali para fazer aquele processo, de repente tirar informação de um lugar, de um e-mail, de um arquivo e preencher em algum outro local, e depois você trazer ali um sistema para esse processo como um todo.
Val. Acho que o Renato colocou muito bem, né? Acho que um dos problemas nossos na Animativa, que nós estamos buscando resolver e não se resolve tão rápido, né? Que é a gestão de documentação, a gestão do processo, entender como tudo funciona. Nós temos pessoas que estão há muito tempo na Animativa, então às vezes faz porque já sabe como que faz, e quando tu pergunta, mas como é que faz isso mesmo? Aí demora para responder, aí só consegue responder talvez mostrando como que faz lá no papel ou como que faz no computador. Não tem essa gestão de processo. O que nós estamos fazendo muito e que ajudou demais são implementações de certificações, são ISO 9000, ISO 45000, ISO 14000. Toda essa parte de ISO, ela trouxe um arcabouço de documentação para nós. Então, estamos conseguindo documentar nossos processos, até mesmo porque um ponto que o Renato tocou, que é o RPA. Como é que você automatiza uma tarefa, sendo que você nem sabe como que faz ela, né? Então, nas próximas etapas que nós queremos dar, um próximo passo é justamente entrar para essa automação de RPA. Então, para isso, nós estamos documentando esses processos, como que as áreas fazem, tá? Renato falou sobre tecnologia e faz todo sentido. Nós estamos mudando um pouco da visão que eu venho aprendendo com o Marco também, que tecnologia não pode ser só tecnologia tem que ser o negócio também. Então, nós mudamos o nosso foco dos nossos analistas, estamos direcionando ele para áreas de negócios, e a expectativa é que esses analistas de negócios nossos, como tecnologia, dentro das áreas de negócios, possam ajudar a entender o que cada área tem, quais são as dificuldades, como documentar isso, para que futuramente a gente consiga entrar com algumas outras tecnologias como RPA, centralização de dados como Data Driven e até mesmo já se falando de IA. No caso de vocês já chegaram a testar alguma ferramenta de BPMS? E eu estou perguntando isso porque eu vejo uma grande dificuldade das companhias, em todos os lugares que eu converso, etc. Falam, não, a gente fez desenho do processo, a gente faz desenho de processo. Muitas ainda fazem em papel, o que é um tanto quanto complicado, porque a velocidade com que as coisas ocorrem hoje, as mudanças ocorrem, é tão grande que, obviamente, o papel vai ficando para trás, né? Algumas fazem até em algumas ferramentas de tecnologia, você tem lá o desenho, né? Que ajuda também, mas esse desenho não está integrado, não tem ação e etc, né? Já cogita-se alguma coisa de BPMS para vocês lá? Vocês já pensaram nisso? Responder? Claro. Eu também não pus o nome de ninguém, joga no ar. Aquele que pegar primeiro, pega. A gente avalia sim isso, a gente não tem uma ferramenta de BPMS, a gente tem os desenhos sim centralizados lá e documentados. A gente implementa isso dependendo da tecnologia com um workflow ali, né, controlando e amarrando isso no processo. Acho que os CRMs eles ajudam bastante nisso, né? Então você tem o processo lá desenhado e como ele funciona, mas a gente sim avalia uma solução de BPMS para o futuro. Faz todo sentido, Marco, para nós, porque quando nós começamos a documentar por conta da ISO, e a principal dela é a 9001, que ela está muito ligada a processos e qualidades, nós sentimos falta de uma ferramenta onde nós botarmos esses processos. Porque quando você bota no Word, você tem a entrada, o processamento e a saída. Mas e no dia a dia, como isso realmente funciona? É dessa forma mesmo, né? E se eu precisar automatizar isso, como é que eu faço? Hoje nós não temos essa visão clara, e o que nós entendemos é que precisamos de um BPMS, né? E aí estamos à busca de soluções, tá? Já conhecemos algumas, já fizemos algumas POCs com algumas ferramentas. Cogitamos de usar as soluções da Microsoft, não sei se o Renato conhece, mas a própria Microsoft tem soluções de BPMS, ou até mesmo usando os workflow da Microsoft, mas entendemos que vai ficar jogado lá, né? Não é nada centralizado, e não é isso que nós queremos organização, que é o nosso momento. Tá? Eu fiz essa pergunta pelas várias dificuldades, né? Vocês sabem que eu já fui gestor de algumas empresas, né? Principalmente farmacêuticas, que são empresas normalmente bastante organizadas,
Mas quando você fala de fazer o desenho de processo de toda a organização, que é um pouco do que você comentou, Renato, da dificuldade, as empresas continuam sendo departamentais. Né? Não todas, de novo, nem 8 nem 80, mas a grande maioria são departamentais. Então, não tem essa visão sistêmica da organização como um todo. Né? E eu vejo como é difícil de implementar, como é difícil de trazer essa cultura. Né? Sim, é bem difícil mesmo. Eu acho que a gente tem essa visão, né? Sendo um pouco de tecnologia, a gente pensa nisso. Olha, claro, quando a gente pensa no projeto, no sistema, no que for, a gente pensa como um todo, né? E a gente tenta trazer todo mundo para falar, ó, a gente precisa pensar aqui no processo, precisa ter o desenho, precisa ter os indicadores de sucesso do processo e a gente precisa, não só isso, depois acompanhar e monitorar o processo implantado, né? Porque tem um ponto importantíssimo que eu acho que vale para a tecnologia e também relacionado às áreas de negócio, aos processos, que tem relação, que é a melhoria contínua, né? Então, isso é um ponto lá para a gente na Cury, a gente tem uma torre de projetos de tecnologia, mas a gente também entende que a gente precisa ter uma melhoria contínua, né? Você não pode fazer um projeto e depois deixar ele lá 2, 3 anos parado no tempo, porque senão, com esse tempo, ele vai acabar ficando defasado. Então, você precisa ter essa frente de melhoria contínua para que aquilo que foi implantado, que foi alterado, continue evoluindo. Eu acho que nesse sentido, eu acho que uma dificuldade que nós temos bastante, eu acho que deve ser talvez algum dos problemas que vocês enfrentam aí, lidar com o tempo e o dia a dia, né? Eu acho que quando você fala para o analista, cara, você precisa documentar o teu processo, ele fala, mas se eu fizer isso, eu não trabalho, né? Então, é difícil você concorrer esse tempo de atividade da pessoa com a entrega de algo que talvez para ele não gere valor, mas gera valor para o negócio, né? É difícil você lidar com essas atividades, né? E até mesmo tem pessoas que acham que se colocar o que ela faz dentro do sistema, ela vai perder o emprego, né? Acho que isso tá intrínseco, né, em muitas pessoas, né? Então, no meu ponto de vista, são as dificuldades de lidar com pessoas para gerenciar projetos, para documentar projetos. E eu tiro até como não sei se o Renato tem esse problema, acho que não, né? Ninguém tem, que é lidar tecnologia fazendo documentação e fazendo documentação de processo também. Nós temos bastante dificuldade. Temos alguns planos lá de direcionamento para esse próximo ano, do que devemos fazer, mas não dá para só falar da área de negócio, né? Tecnologia também tem suas dificuldades. É o famoso fica para depois. Com certeza. Mas eu acho que nessa questão do processo, né, a gente tem um projeto que a gente fez recente, e aí a gente começou nessa linha de mapear, né, de fazer o desenho do processo. O processo tinha 32 etapas e ele reduziu para 27 ou 28, alguma coisa assim, né? Então, sem a gente colocar tecnologia nenhuma, mudar o sistema, desenvolver um RPA, nem nada, a gente já consegue, quando para ali, junta as pessoas, e aí eu acho que tem esse desafio, mas precisa ter o apoio, né, da gestão em comprometer ali as pessoas e colocar as pessoas para poder fazer isso, porque só o fato de você mudar essa visão e falar, pô, você não pode pensar aqui no que você tem que fazer para a sua área, a gente tem que ter o olhar do processo, e quando a gente vai para a linha do processo, desenha ele no mapa atual e desenha imaginando ali o que seria o mapa futuro, só isso já por si traz ganhos para a companhia, né? Eu acho que esse foi um case nosso ali que trouxe uma redução de etapas no processo, então até para depois você colocar um sistema, você está dizendo que você simplifica, né? Às vezes um monte de regras que se tem e que se faz no dia a dia e que quando você discute o todo, de repente aquilo lá não tem mais sentido por algum motivo, né? Com o passar do tempo aquilo lá não tem mais sentido. Então, trabalhar no processo, em desenhar o processo, em ajustar ele, ter um mapa futuro, eu acho que é essencial hoje em dia. Com certeza. Vocês, como gestores de tecnologia, é muito
trabalhando com tecnologia desde sempre, é muito fácil para vocês assim entender o papel da transformação digital dentro de uma empresa. Como que vocês estão levando essa importância, né, do dígito para as outras áreas, para dentro do negócio? Vamos lá, Valdeir. Começa pelo Valdeir. Nós passamos por uma fase que nós migramos de São Domingos, depois para SD Inovações Gráficas. E aí quando você leva o nome inovações dentro do teu nome, né, você precisa inovar. Então acho que depois nós fizemos a migração agora para Animativa, recente, tá? Justamente por posicionamento de mercado, né? Como é que você vai vender um caderno ou vender um negócio num país americano onde não consegue se pronunciar o são, né? Então, num país árabe onde muitas vezes você faz referência a um santo, né? Então, mudou-se por isso. Mas nós começamos a abordar um pouco em reuniões que nós chamamos de usinas de ideias, justamente para fazer um brainstorm. Então, a gente convida uma quantidade de colaboradores, se eu não me engano, está em torno de 80, 100 pessoas. Convida um palestrante para abordar um assunto super interessante, recomendo a todos que façam. É direcionado pela nossa área de DHO, isso. E faz justamente um bate-papo lá. Ele traz alguns cases de como algumas empresas estão fazendo. Então, aborda-se assuntos como inteligência artificial, o conceito mesmo da inovação, o que é um Open Innovation. Então, justamente para ajudar a gente a sair um pouco dessa, que eu comentei no começo, a sazonalidade do mercado, né? Então, estamos trazendo um pouco de tudo isso, né? E a área de tecnologia, nós temos um objetivo estratégico que está no nosso planejamento estratégico, que é justamente apoiar a empresas no processo de transformação digital dela. Então, aí a gente começa a falar sobre ferramentas como BPM, sobre inteligência artificial, sobre data-driven, RPA, trabalhar com workflows, então, levando desde o processo de produção até a parte administrativa. Acho que é isso que nós temos feito lá. Legal. Bom, a transformação digital, eu acho que para alguns casos ela não é rápida, né? Eu costumo dizer que é uma jornada, né? Então, dentro dessa jornada, eu acho que cabe uma avaliação ali de como conduzir, como fazer, de acordo com a necessidade de cada empresa, né? A gente tem trabalhado, o trabalho começou lá em 2019, vem até hoje esse trabalho, no qual a gente estruturou ali uma torre de projetos de tecnologia, né? E essa torre de projetos ela está alinhado com o estratégico e com os pontos que a companhia vê ali para o futuro e que tem necessidade, problemas, pontos para resolver para o futuro. Também temos, como eu havia comentado, uma melhoria contínua, né? Para que o projeto não seja implementado e depois acabe ou pare por ali, então tem que ter a melhoria contínua, isso é um ponto muito relevante, muito importante para a gente. E a gente fez esse trabalho de base, essa torre de projetos que já está rodando alguns anos, a melhoria contínua disso, e também criamos uma frente de inovação, no qual a gente tem uma comissão de inovação, a gente fala sobre o tema de inovação, já temos o Inova Curi, né? Tivemos evento já de inovação para a companhia, conscientizamos todas as áreas em dado momento sobre a digitalização dos arquivos, dos processos, de tudo que a companhia precisa ter. Tem um ponto muito importante, né? Que eu acredito que a área de tecnologia ela acaba em alguns momentos sendo um funil, né? Então é importante que também as áreas de negócio elas estejam atentas a isso, elas saibam das ferramentas que a companhia possui e saibam utilizar isso no dia a dia, né? Porque com isso, quando a gente oferece ferramentas e as pessoas sabem utilizar no dia a dia e elas usam isso, a gente tem uma escala enorme, né? A área de tecnologia ou reduz ali a demanda dela para coisas ali mais simples do dia a dia de digitalização e as áreas de negócio conseguem evoluir com isso de uma maneira mais rápida. Muito bom. Bom, você puxou o negócio de inteligência artificial, né? Todo mundo, a gente sabe, todo mundo está falando. É o hype, então, né?
É hype, mas eu acho assim, tenho visto bastante gente fazendo projeto, né? Assim, é um hype que está sendo implementado, não é aquele hype que me parece que vai sumir, pelo menos a minha experiência diz aí que o negócio veio para ficar e assustadoramente para ficar, né? Como é que vocês estão com essas frentes aí de machine learning e inteligência artificial? Alguma coisa já surgindo, algum projeto, ou ainda estamos nas discussões? Como é que estão essas coisas? Vai aí, Valdeir. Nós estamos um pouco bem na fase de experimentações, né? Eu acho que você não constrói inteligência artificial sem dados, né? Então, a Animativa, nós estamos com algumas iniciativas voltadas para a centralização de dados. A partir dessa centralização de dados, a nossa expectativa é que sim, a gente começa a entrar com machine learning e a própria inteligência artificial, tá? Estamos brigando bastante com as áreas, porque cada um quer usar do seu jeito, né? Cada um quer usar o Gemini, ou o outro gostou mais do ChatGPT. Eu gosto particularmente do Copilot, tá? Porque tá muito fácil, acessível ali, então coisa rápida, eu já pergunto para ele, ele me ajuda a resolver. Mas estamos muito na fase de experimentação. Ainda não estruturamos um projeto ainda, apesar de ser uma ação que nós temos que implementar. Quando eu falo ação, ela está no nosso objetivo estratégico, que até o final do nosso ano, quando que é o nosso final de ano? Março do ano que vem. Então tá bom. Olha! Então, até o final do nosso ano, nós temos que implementar, ou pelo menos ter uma célula de inteligência artificial, mas para isso, nós estamos construindo a nossa base de dados, para que depois possa ser consumida. Muito bom. E você, Renato, lá na Cury? Bom, acho que você falou sobre experimentar, né? E acho que é a palavra certa, né? Tem muitas soluções aí, muita coisa no mercado. A gente, um pouquinho da nossa história, né, com inteligência artificial, em dado momento a gente identificou aí, como o Marco falou, que isso não seria mais um hype, né? Que isso veio para ficar. Já existia há muito tempo e veio para ficar. Então, a gente, primeiramente, investiu num treinamento para todos os gestores em inteligência artificial, né? E aí, das mais diversas, a gente tem uma parceria com o pessoal da Startse, e a gente fez um treinamento ali para todos os gestores conhecerem mais sobre inteligência artificial, quais ferramentas utilizar, como utilizar. E tinha muita coisa ali do dia a dia, né? Muita coisa rotineira que você consegue otimizar o tempo ou agregar qualidade, né? A gente também iniciou o desenvolvimento de uma inteligência artificial no qual a gente pudesse ali subir os nossos documentos, né, num ambiente seguro, e a gente pudesse interagir. A gente tem diversos documentos de uma obra, de um empreendimento, que são documentos extensos com várias informações técnicas. Então a gente criou, né, esse portal aí, que é a IA Cury, no qual a gente sobe esses documentos e interage lá de uma maneira mais simples. A gente também avaliou dentro dos parceiros que a gente tinha, quais já tinham desenvolvido alguma coisa ou tinha plugado dentro da sua solução. A gente utiliza uma solução de assinatura digital que também já tinha, então que você poderia interagir ali com os contratos. Então a gente também avaliou dentro dos nossos parceiros quem já tinha e divulgou isso para todo mundo. E a gente tem um case bem interessante que a gente divulgou na convenção do Secov agora, que a gente desenvolveu uma inteligência artificial para a nossa área de produto, né? A área de produto, ela recebe ali o terreno, né? Então, tem uma avaliação desse terreno, e aí ela tem que fazer algumas simulações de como vai ficar um possível empreendimento dentro dessa área desse terreno. Isso envolve quantidade de vagas de garagem, quantidade de unidades, qual é a planta tipo, qual não é, o espaço, as áreas comuns. E hoje a gente tinha, né, as pessoas fazendo essas simulações, e isso levava um tempo, e a pessoa não conseguia fazer tantas simulações, porque a gente tem um tempo para decisão até de compra ali do terreno com base nisso. E aí a gente desenvolveu uma inteligência artificial que pega
os nossos parâmetros ali, a gente tem uma série de parâmetros, né, da área do terreno, qual que é a planta tipo, qual que é a metragem, vaga e tudo mais, e a gente imputa esses parâmetros e a inteligência artificial ela fica gerando uma série de possibilidades dentro daquele terreno de um empreendimento. E aí ela gera mais de 500 possibilidades em coisa de 2 minutos e traz ali as 5 principais, né, para a pessoa que está ali à frente decidir. E isso também evolui porque a gente consegue retroalimentar ela e cada vez mais ela trabalhar ali ao nosso favor, né? Isso é bem bacana. A gente divulgou nesse evento que teve recente e a gente tem utilizado essa solução. Foi um case bem bacana. A gente tem visão de expandir isso também mais para outras frentes, já temos alguns projetos aí em andamento para essa expansão. Temos também e utilizamos, né, inteligência artificial para apoiar os corretores ali a criar uma arte ou criar uma descrição ali do empreendimento. Então, a gente tenta, do que eu havia comentado antes, né, dar a ferramenta e tentar com que a área de negócio também consiga ali ou resolver o seu problema ou trazer um problema para que a gente resolva. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Você tem que ter um problema ali para resolver, você também não vai simplesmente utilizar a inteligência artificial para um processo ou para um item que de repente você não tenha a necessidade, porque você vai ter um custo envolvido, né? A inteligência artificial tem um custo envolvido. E a gente também conscientiza também a respeito da segurança da informação, que é um ponto bem importante dentro do uso de inteligência artificial, e a gente tem outros projetos aí na esteira de inteligência artificial também. Muito bom, muito bom. É tecnologia diretamente no negócio, né? Você puxou um assunto importante, né, que é a questão de segurança. Como que vocês estão lá internamente falando aí no sentido de segurança da informação? Segurança da informação ultimamente é um tema bem... É o terror de tecnologia. Preocupante, né? Eu acho que a pandemia veio ali, ela trouxe... acabou gerando, né, uma série de pontos ali que a gente realmente não se preocupava, né? A maioria das empresas não se preocupava. E começou a ter um impacto muito grande nos negócios, né? A gente tem uma preocupação e trata isso como um dos nossos pilares dentro de tecnologia, a segurança da informação. Então, desde 2019 a gente tem ações na mesma linha, então a gente tem os projetos que são relacionados à segurança da informação e temos também uma melhoria contínua. Eu gosto de falar que a segurança da informação depende de todos, né? Com certeza. Se responsabiliza muito ali a área de tecnologia, porém a segurança realmente ela depende de todos, né? É importante desde uma pessoa que atende um telefonema, não passar um número de telefone de um gestor, de um diretor, eventualmente para uma pessoa que ela nem sabe quem é ali, até recebimento de e-mail, né? Quando a gente fala do phishing ali, da pessoa clicar, a gente sabe também que na pressão ali as pessoas acabam agindo, né? A gente tem os famosos golpes de WhatsApp, de sequestro de alguém que precisa transferir um dinheiro. Então, como depende de todos, a gente precisa realmente conscientizar todos para que todos estejam ali a par de tudo isso que está acontecendo e possam contribuir de uma forma a gente minimizar o risco de um possível ataque, de um vazamento de dados, enfim, do que quer que seja. Interessante, né? Como a gente vai criando nossas células de segurança, né? Lá na Animativa nós decidimos por fazer a segurança com uma empresa parceira, justamente pela dificuldade de achar um profissional, e aí a gente volta no tema lá atrás. Foi um processo de recrutamento de 6 meses e não conseguíamos achar, então nós falamos, de uma forma ou de outra precisamos tocar segurança dentro do negócio, porque é o que o Renato colocou. Depois da pandemia veio uma enxurrada de problemas que não existiam, né? E a parte de segurança de tecnologia ficou pior. Então, nós começamos a tocar essa parte de documentação,
de melhoria de ferramentas, busca por vulnerabilidades, tudo com uma consultoria externa. Uma coisa que nós temos mudado, até mesmo por questão de tecnologia, saber fazer, mas não saber mostrar o que está sendo feito, né? Então nós implementamos um plano de comunicação que ele vai desde o que nós estamos fazendo com gestões de mudança, nós chamamos de Tech Dicas, que ele também vai estar sempre propagando alguma informação por e-mail, uma vez por semana, e parte de gestão de projeto também comunicando os status para todos os envolvidos, né? E dentro dessas Tech Dicas, nós estamos sempre colocando alguma dica de segurança, que o Renato citou muito bem, que é o phishing. Então nós ajudamos as pessoas a identificar, porque nós sabemos que o elo mais fraco na cadeia de segurança são pessoas, né? Então quando você não ensina como a pessoa se proteger, e só dá tecnologia para ela, você não resolve o problema, né? A tecnologia vai barrar, mas a gente vai ter que ficar só criando vários meios, né? Políticas de monitoramento de e-mail para ver se não está saindo um cartão de crédito, para ver se não está tendo um vazamento de dados com LGPD. Então, nós estamos sempre buscando comunicar de como a pessoa se sentir um pouco mais segura dentro do ambiente corporativo e também fora do ambiente corporativo. Os programas de conscientização, eles têm que ser contínuos, né? Quer dizer, não é exato. Até pelo próprio turnover que as companhias têm, mas é porque cada dia tem alguma sofisticação adicional no ataque, né? Eu costumo falar que para fazer coisa errada tem muita gente boa, né? Tem. Se usasse a mente para o bem, né? Nossa, estaria meio... E acho que na pandemia também, né, não tinha ninguém na rua, né? Então, de fato, a gente vê que teve uma migração ali dessas pessoas, né, que praticavam crimes ali na rua para o mundo digital. Isso realmente aconteceu e aumentou muito o volume, né? E não dá nem para mensurar isso, porque assim, eu já ouvi conversas até de que as grandes entidades criminosas estão envolvidas com essas coisas também de segurança, né? E na parte de dados, de analytics? Conta um pouquinho pra gente aí. Vou começar com o Valdeir agora. Valdeir. O Renato tá louco pra falar, eu segurei ele agora. Eu tava até... Pode falar. Parte de cultura de dados, Marcos, uma das nossas iniciativas dentro da usina de ideias foi fazer um treinamento realmente voltado para como as pessoas podem lidar com o dado, porque a gente escuta se falar muito, é até clichê falar isso, né? Mas que o dados é o novo petróleo, né? Eu acho que já tem coisas melhores por aí, mas se a empresa não souber a usar os dados ao seu favor como direcionador, eu acho que ela está muito fadada a morrer. Hoje nós estamos centralizando os nossos dados, e aí o problema de você centralizar é que você precisa bater mais forte com a segurança, né? Com base nisso, né, nós somos geradores de problemas, né? Nós geramos para buscar resolver. Então nós estamos centralizando o dado de uma forma organizada, estamos indo devagar com isso, porque realmente é algo que nós estamos aprendendo, mas tentar criar uma célula de dados para que justamente as pessoas começam a ver isso como algo bom para a área de negócio dela e que ela possa levar para a área de negócio dela. Então, hoje nós estamos centralizados numa única área, mas o nosso foco a partir de agora é começar a fazer a comunicação disso. Falar, olha o retorno que deu para a área XPTO, né? Para que as outras áreas comecem a se motivarem a fazer. Porque não adianta você também só jogar o dado na mesa da pessoa e falar, se vira aí e aprende a usar. Mostrar o que está sendo feito, o que está sendo coletado de ganho com isso, treinar as pessoas para que comecem a consumir esses dados e aí sim entregar ferramentas para ela, treinando a utilizar ferramentas para que gere o valor principal que é para o negócio, né? Muito bom. Bom, lá a gente tem uma história talvez um pouquinho diferente, né? Quando a gente começou no processo lá de transformação digital, de digitalizar os processos, a gente definiu uma estratégia ali, né? Tinha muitos relatórios em Excel nas áreas de negócio e a gente entendeu que a gente precisava continuar dando essa liberdade para a área de negócio, deixar isso evoluir um pouco mais, para aí sim a gente começar a trabalhar essa governança desses dados. Então a gente
investiu muito em treinamento e capacitação de Power BI e criamos pessoas, né, com conhecimento. Algumas vieram para compor os times e outras foram capacitadas nas áreas de negócio. Então, a gente tem algumas pessoas que trabalham ali com o Power BI e essas pessoas estão dentro da área de negócio, né? A gente conseguiu evoluir bastante no âmbito de, num primeiro momento, ali fazer a substituição do que a gente tinha em Excel, em algumas planilhas e alguns dados como arquivos, enfim, e trazer isso para o Power BI. Também fomos numa linha de automatizar um pouco a maneira como esses dados são disponibilizados para que eles tivessem mais real-time ali disponível todos esses dados. E agora a gente está numa linha de governança de dados. A gente estabeleceu lá um comitê de dados que vão participar todas essas pessoas e a gente vai a ideia é centralizar esses dados e definir toda a governança ali para os dados para poder ter isso de uma forma um pouco mais estruturada. Muito bom. Bom, acho que agora a gente já caminha mais para o final aqui do C-Talks, né, da gravação de hoje, mas eu preciso saber de vocês. O que vocês fazem ali para descomprimir? Para dissociar a atenção do dia a dia, para tentar esquecer um pouco dos projetos que estão ali, os backlogs. Boa. Bom, eu acho que a gente na área de tecnologia tem um fardo, né, de que tem que trabalhar um monte, tem que ser uma coisa muito difícil. E isso acontece, de fato, em alguns projetos. Eu penso muito em... A gente já teve algumas experiências de projetos, né, Marcos? Não foram projetos fáceis, foram projetos de forma nenhuma. Eu acho que eu aprendi muito ali e vi coisas na qual eu acho que não são... A gente não tem que carregar isso para os nossos times, né? Eu acho que a gente tem que, ao máximo, tentar se antecipar, prever as coisas e conseguir fazer com que os projetos eles cumpram ali o cronograma deles, mas sem ter um estresse muito grande ali no dia a dia na cadeia de tecnologia. Eu penso que a gente tem que cuidar de duas coisas, do nosso corpo e da nossa mente. Então, na minha opinião, se tem alguém, seja da área de tecnologia ou não, que não tenha algo, que não faça algo, que esteja cuidando do seu corpo e da sua mente, que encontre algo para poder fazer. Porque é necessário, né? É necessário, é muito importante. E quando você encontrar algo, isso cria, eu acho que a balança ali equilibra, né? Falando um pouco da minha experiência, eu gosto de ir para academia. A gente estava falando um pouquinho, eu pratico um esporte um pouco diferente, esqui aquático. Isso para mim realmente aproveitar ali a represa, né? A gente fala São Paulo, muito negócio e tal, mas São Paulo tem represas também. Então a Guarapiranga é uma represa que eu gosto de ir passear, tem clubes. Eu tento colocar o peso da balança com os esportes. Sou uma pessoa também muito família, então estou sempre ali com meu filho, com a minha esposa, com os meus pais, com a família reunida, porque realmente a gente sabe de toda a responsabilidade que a gente tem ali no dia a dia para fazer tudo isso e deixar isso acontecer. Bom, eu sempre gostei muito de correr. O meu parceiro de corrida, que hoje é o Orlens, que está lá na Animativa junto comigo. A gente corria 5, 10 quilômetros, mas por questão de saúde, eu tenho uma hernia de disco. Então o médico só virou para mim e falou assim: você precisa parar com tudo, né? E aí eu me vi num abismo, porque o fato de você correr, para mim, era uma válvula de escape, né? Era realmente tentando correr dos problemas, né? Mas depois eles voltavam. E aí eu voltei no outro médico, ele falou assim:
Eu expliquei pra ele, eu falei assim, ó, eu parei de correr, mas agora eu tô com a cabeça ruim, tô me sentindo mal, o que eu faço, né? Ele falou assim, então faz o seguinte, não para de correr, né? Porque ele falou assim, ó, a partir do momento que você perde a cabeça, você perde o resto do corpo. Então, se você corria 5, 10 quilômetros, agora começa a correr 1 ou 2, mas não deixa de correr, né? E aí ele falou assim, mas se você achar uma outra oportunidade de fazer um outro esporte, vai fazer. E eu comecei a fazer vôlei, né? E adoro. Uma surpresa. Com esse tamanho todo, jogar vôlei, né? Eu vou te falar que tem a história do vôlei, né? Eu já escutei essa história do vôlei aí, né? Eu não vou comentar nada. E aí toda quinta-feira eu ia jogar meu vôlei, e aí eu tive que parar também, porque eu voltei no médico e a hérnia de disco tá pior, né? Então, agora eu parei com essa parte de esporte um pouco mais pesada, eu tô fazendo fortalecimento, o Renato falou da academia, então eu entrei na academia, e impressionante como a gente ignora o que a academia entrega de valor para nós, né? A parte musculatura fortalece demais. As dores que eu tava sentindo há um mês atrás eu não sinto mais, então se eu tivesse feito academia lá atrás, quando ele mandou e eu ignorei, talvez eu estaria muito melhor agora, talvez não teria agravado tanto. Mas enfim, hoje meu único hobby é só academia. Não tô fazendo mais nada por questão de saúde mesmo. Não Parou tenho com que fazer. vôlei. Infelizmente. Para alegria de alguns. Entendi. A gente vai deixar no ar essa história? Deixa. Vai deixar no não. ar. Aproveitando, então, Valdeir, começar por você. Quem são as pessoas que, pensando na sua jornada, tá? Que inspiraram você até hoje? Eu tenho um negócio comigo que é ser grato a muitas pessoas que... o Renato comentou que a gente tem que fortalecer a nossa parte mental e a nossa parte física. Eu concordo plenamente, mas eu acrescento mais um, que é o espiritual. Eu aprendi desde cedo com meu pai e com a minha mãe que a gente tinha que alimentar a nossa parte espiritual. Mas algumas pessoas que passaram pela minha vida, pessoas assim que me ajudaram demais, foi o Jaime Feliz, que é esse gestor que eu comentei lá atrás, daquela indústria onde ele teve um infarto. Alguns outros gestores que, pela animativa mesmo, tiveram a capacidade de mostrar, falar assim, ó, liderança não é só botar o projeto para correr, não. Você precisa olhar aquele carinha lá, você precisa mostrar para ele, você precisa entender qual a dificuldade que ele tá no dia a dia, né? E hoje, ao meu mentor, a gente pode falar o nome do meu mentor aqui, não? Sei, né? Melhor deixar isso de lado. Deixa pra lá. Então, assim, eu sou muito grato a todas essas pessoas que Deus foi colocando na minha vida, porque são pessoas que realmente fizeram muita diferença. E é óbvio que cada um tem o seu ser, cada um tem a sua essência, mas a gente, na nossa jornada, a gente vai pegando um pouquinho de cada pessoa e acrescentando em nós, né? Acho que é isso. Sim, muito bacana. O que você diria mesmo sobre o seu mentor atual? O meu mentor atual? Brincadeira. Vamos para a próxima pergunta, Maria. Deixa eu voltar aqui pro Renato. Agora eu vou ficar vermelho aqui na história toda, né? Bom, acho que a minha principal, assim, toda minha jornada foi minha mãe, não tenho dúvidas, né? Ela que trouxe o computador para casa, sempre me apoiou, né? Quando eu montava e desmontava um monte de vezes e quebrava, ela ia lá e dava um jeito e comprava ou arrumava algum outro, e sempre me incentivou, né, a fazer ali as coisas que a gente gosta, né? Porque quando a gente tá ali e é mais novo, a gente não pensa muito, né, no dinheiro nem nada. Acho que ela é uma pessoa espetacular. Meu pai, ele trabalhava com móveis industriais, mas ele teve um AVC e isso paralisou o lado esquerdo do corpo dele, né? Isso lá na década de 90. Então, uma fonte que a gente tinha da nossa família não existia mais. E minha mãe se desdobrava para fazer tudo acontecer. Ela trabalhava em um grande escritório, né? Ela começou, ainda era pequeno, mas foi crescendo. Eu imagino todos os desafios que ela teve, né? Se hoje em dia a gente fala bastante a respeito desse tema, naquela época deveria ser muito mais difícil. Eu lembro de ela trabalhar
sair do trabalho, pegar ônibus, ir buscar a gente na escola, para dar comida e voltar para o trabalho, né? Então, não foi um dia, não foram 2, foram vários dias. Então, é uma pessoa que realmente colocou a nossa família, eu acho que em um outro lugar, né? Deu um outro caminho para todos nós, né? Isso não só... Eu tenho uma irmã, não só comigo e com a minha irmã, mas com toda a família, com os irmãos e irmãs dela. Ela sempre foi, para mim, uma grande líder, né? Não tem como não falar sobre isso. A gente reconhece o líder não só no trabalho, né? Então, foi uma grande inspiração, ainda continua sendo, né? Eu ainda acredito muito em tudo que ela me passou, né? Em tudo que ela me passa ainda. Então, quando a coisa aperta, eu busco falar com ela das coisas, eu busco ali um conselho, e é sempre muito valioso. Então, se eu pudesse elencar uma pessoa principal, não tenho dúvidas de que é ela. Tudo que ela fez, né? Foram muitas coisas, né? Muitas dificuldades ali. Meu pai teve muitas dificuldades no pós, ficou muito tempo internado na UTI, a gente teve muitos problemas e ela conseguiu, assim, de uma forma espetacular, na minha opinião, contornar tudo isso, né? E ainda, sim, criar 2 filhos, né? E dar o caminho na vida de ambos, não só dos filhos, como eu comentei. Então, eu imagino tudo que ela tenha passado por nós, né? Então, para mim, é uma grande heroína. Com certeza. Deu vontade de dar um abraço no Renato. E é muito bacana, né? Assim, Com certeza. É sensacional, chega a emocionar a gente. Com Porque, certeza. assim, a gente tá fazendo um programa, né? E ouvir as histórias são muito bacanas, né? Então, acho que é diferente. Com certeza. Com certeza. E acho que todo mundo tem quando fala de mãe, é uma coisa diferente, né? Forte, né? Eu tenho uma tia que diz que quem tem mãe ali tem tudo, né? Porque a mãe, eu sou pai, mas o amor da mãe é diferente. Não importa o que eu faça, não importa o que o pai faça, né? O amor da mãe, a relação da mãe com o filho é uma relação muito diferente. E né, para mim é uma grande heroína por tudo que ela fez. O nome da mãe? Silene. Um beijo. Falar o nome dela. Muito legal. Bom, aí tem a pergunta aí que coloca na sinuca de bico, né? Que é essa aqui. Sim, é verdade. Né? Vocês... será que eles se prepararam? A ideia pega. Ainda tinha a pergunta do Ricardo. Né? Não, na verdade ficou... Pro final. Na verdade, pro próximo. Né? Tá bom. Pergunta. Livro. Vocês leem livros? Eu sempre gostei. Eu sempre gostei desde 2010 pra frente. Desde 2010 pra frente? eu sempre gostei. Um título que você acha que todo mundo devia ler? Olha, o mais recente que eu li, que eu acho que são livros que... me ensinou a tirar coisas, a tirar fardos do meu ombro que não fazia sentido eu querer carregar, são 2 livros, tá? Eu aconselho que quem for ler, que leia um depois do outro. O primeiro é o Essencialismo, que é do autor Greg McKeown, acho que é assim que se pronuncia, e o segundo é dele também, chama Sem Esforço. O Essencialismo, ele te ensina, e até no final dele você tem alguns exercícios, pra você praticar mesmo, a tirar coisas da sua vida que não fazem sentido, que você acha que tem que levar só porque alguém falou pra você que tinha que levar, né? Então, acho que se você aplica isso na tua vida e aplica no teu profissional também, até mesmo na parte de gestão de processos, né? Você começa a ver que tem coisas que não fazem sentido para aquele momento da tua vida. Talvez fazia lá atrás, mas agora não faz, né? E aí o segundo, que é o Sem Esforço, ele simplesmente fala assim, ok, você organizou tudo que é essencial para você agora, mas... como fazer essas tarefas de uma forma mais leve, de uma forma mais simples, para que se torne não só um fardo, né? Não fique tão pesado o teu dia a dia, né? Um terceiro? Pode? Vai. Tá no embalo, vai. O terceiro, para mim, tá? Foi um desafio poder ler algo que tá totalmente diferente do que a gente já está acostumado a ler. É mais voltado para a área comercial.
É um livro que se chama Vendedor Falcão, acho que é do Marcos Caldelay. Ele foi gerente, acho que ele foi CEO da Bombril aos 36 anos de idade, muito novo. Me trouxe uma visão de que como a área comercial é muito louca, né? A gente acha que nós, tecnologia, trabalhamos demais, temos que entregar resultados, só sabemos apagar incêndio, mas ele mostra também que o quanto a área comercial tem que se desdobrar, tem que aprender a fazer, tem que aprender a negociar, tem que entregar resultados, não só no último dia do mês, né? Mas em sim no dia a dia mesmo. Então, isso eu concordo. Isso me trouxe uma visão. Essa é comercial. Eu concordo com isso aí. Então leia, por favor. Vendedor Falcão. Eu acho que isso me trouxe uma visão de que o quanto eu precisava melhorar, realmente se interagir com as áreas de negócio, não achar que nós só somos tecnologia. É isso. Legal. Muito bom. Bom, um que ficou marcado para mim e que faz parte também da minha trajetória é o Gustavo Cerbasi. Eu acho que é de um tema que a gente precisa melhorar muito ainda, né? Que é planejamento financeiro. Eu acho que não sei por que eu fui buscar isso lá atrás, no começo da minha jornada, e isso me ajudou muito, porque criou uma visão para mim que realmente eu não tinha ali naquele momento. Então acho que o planejamento financeiro é um pilar importante na vida, principalmente aqui do nosso país, né? E acho que isso me ajudou muito, sabe? Como foi lá atrás, lá no começo, eu já comecei ali avaliar e ver o que eu tinha que fazer, pensando no futuro, né? Não é simples, não é fácil, não é rápido, né? A gente tem que trocar algo de hoje por algo amanhã. Você nem né? sabe se vai terminar de verdade, né? Então, é difícil acreditar nisso, mas é uma jornada, é um processo. Então, acho que isso me marcou e fez parte para mim, contribuiu muito para minha vida, né? Pessoal e profissional, porque eu também replico muitas coisas ali relacionado a planejamento financeiro ali no corporativo, né? E tem uma história também que eu gosto muito, que é a história do Lincoln, sobre liderança. Eu acho que é uma baita história, uma história que inspira também e que ensina muitas coisas de liderança. Legal. Muito bom. Bom. Encerramos então. Bom, agradeço ao Renato, Valdeir, né? Foi muito legal bater esse papo com vocês. Vocês viram? Passa rapidinho. Foi bem mesmo. rápido, É foi verdade. bem rápido mesmo. Passa muito rápido. Mesmo com tudo, né? Foi rápido. Conclusão. Concluam aí. Marco, acho que deixando uma mensagem pra galera, eu aprendi em uma das palestras do Carlos Piazza. Ele fala que nós temos que ser resilientes, tá? Mas ele coloca um outro ponto que se chama plasticidade. Qual que é a diferença? A diferença entre um e o outro é que a resiliência você apanha e aprende a fazer, né? A plasticidade ela é um pouquinho diferente. Você apanha, você se molda e faz. Você apanha, você se molda e você faz. Então, eu entendi isso comigo, que não é só... Eu sempre fui muito de apanhar para aprender, tá? Eu sempre fui muito executor e pouco planejador. Tanto você pegar meu disco lá, os primeiros, você fala, nossa, é eu mesmo, mas deu certinho, né? Eu sempre fui muito de querer fazer. Então, eu não planejava o como. E eu aprendi que você tendo a plasticidade como um dos pilares na sua vida, justamente te ajuda nisso. Então, vai lá, experimenta, faz, mas remodela isso, né? Se remodela, se aprende um pouco com isso. Então, já deixar alguma mensagem pro pessoal, é isso. Seja, coloque a plasticidade na tua vida. Muito bom. Legal. Bom, acho que todo dia é a oportunidade da gente fazer diferente e melhor, né? Eu acho que isso é algo que eu carrego comigo. Todo dia é a oportunidade da gente fazer diferente e melhor, né? Não importa o que aconteceu no dia anterior, né? Não importa se é um momento difícil, se é um momento de vitória, se é uma entrega, se é um projeto, o que quer que seja. Eu acredito muito nisso, né? Tento focar e sempre é uma
uma rotina diária, sabe? Eu acordo e me lembro disso antes de começar as coisas ali do dia. Então eu acho que a gente tem que ter isso em mente, confiar na jornada, acreditar na jornada e se lembrar disso todos os dias e percorrer ela, né? O planejamento é um dos itens que é importantíssimo mesmo e tem que ter. Também gostaria de agradecer vocês aqui pelo convite, parabenizar pelo excelente trabalho, mais um excelente trabalho, Marco, já conheço e sou fã dele. Obrigado. Gosto muito do trabalho dele, então agradecer mesmo e parabenizar por mais esse podcast aí E vamos colocar à disposição para os próximos, né? Quem Claro. sabe, né? Sempre, gente. Com certeza isso aqui vai... Obrigado, né? Você que ainda veio de longe, né? pouquinho. Catanduva é longe. 400 km, 5, né? 6 horas. Eu sei que você fez em 2 horas e meia, só contando para a empresa agora, sabe? Eu olhando na câmera diretamente, não sei como ele fez em 2 horas e meia, então fiquem de olho. Né? Mas agradeço vocês estarem aqui. Realmente, muito obrigada, gente. Foi um bate-papo agradeço. muito bacana, muito leve, muito agradável, muito bom. Né? E eu quero agradecer o pessoal que está apoiando o nosso projeto aqui, que é a Cadmus, a Soft Expert, a Elo, né? A Cisnet, a Vipor, a T2 Software, né? Que são empresas que estão conosco aqui já desde o primeiro episódio. Nós estamos aí gravando, como a Maria falou, o 6º. Né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver os outros também, né? Mas Sim. Eu sou mentor através da Pulse Mais também, que é uma entidade sem fins lucrativos, onde a gente pode ajudar jovens de periferia. Então, quem puder ajudar, é sempre legal ser um apadrinhado lá, onde você pode traduzir aquele conhecimento que a gente veio ganhando, né? Essas dores nas costas que a gente vai levando, os cabelos brancos ou a queda deles, né, para ajudar as outras pessoas a não passarem eventualmente pelas mesmas dificuldades, né? Obrigado mais uma vez, obrigado, gente. Até o próximo, até né? a próxima. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e sempre lembro assistir dessas os episódios anteriores. Obrigado, gente. Até já. Valeu. Até já.